Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa e Deus abençoe ricamente a sua vida e que você se sinta à vontade para permanecer conosco e nos acompanhar sempre aqui no nosso programa, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje, não é? Sem mais delongas, vamos para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre a importância de nós discipularmos, prepararmos, ensinarmos essa geração que está diante de nós, os nossos filhos, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. Nós devemos preparar essa geração porque elas darão continuidade, elas devem dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo hoje no reino de Deus. E há uma coisa importante também em relação a isso, porque veja, nós não podemos nos esquecer de que a maneira como nós estamos vivendo está impactando diretamente a vida dessa geração. Seja os nossos filhos, não é? Crianças, adolescentes, nós estamos impactando diretamente. E eu vou dizer mais, estamos impactando muito mais pelas nossas ações do que simplesmente pelas nossas palavras. O discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos estar cientes disso. E eu quero ler hoje o texto de Juízes, capítulo 2, os versículos 6 a 15. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 15, nos diz assim: Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram aí o Senhor a ira. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fosse, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Veja bem, o texto que nós acabamos de ler fala sobre o que aconteceu com aquela geração após a geração de Josué. O texto diz que Josué morreu com a idade de 110 anos. E isso aqui é muito importante para nós, porque veja, existem pessoas, hoje nós temos percebido que muitas pessoas têm vivido bastante tempo, né? Mas a verdade é que por mais tempo que viva, uma hora nós vamos partir. Nós não vamos ficar aqui para semente, né? Como algumas pessoas brincam. Então, uma hora a gente vai para... Josué, com 110 anos, viveu 110 anos, mas chegou uma hora que a vida dele aqui
se encerrou. Então nós temos que estar cientes de que nós temos um tempo e a vida está passando. E a verdade é que, se de um lado algumas pessoas estão vivendo cada vez mais, por outro, existem pessoas que estão morrendo também cada vez mais cedo. Então a verdade é que nós precisamos estar cientes da finitude da nossa vida humana. Precisamos estar cientes da finitude da nossa vida humana. Uma hora nós vamos partir daqui. E nós precisamos viver de tal forma que possamos realmente deixar não simplesmente uma herança, mas um legado na vida das pessoas que nós vamos estar deixando aqui. Herança é algo que se deixa e que se destrói. Legado não. Legado fica. Porque a herança é aquilo que fica fora. Legado é aquilo que fica dentro. Então, eu vejo que às vezes as pessoas estão preocupadas apenas em deixar herança, em deixar um patrimônio, em deixar uma vida confortável para aqueles que vão ficar. Mas a verdade é que a coisa mais importante com a qual nós devemos nos preocupar é com o legado que nós estamos deixando, com o impacto que nós estamos gerando na vida das pessoas. A começar e principalmente com a nossa própria casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, porque essas são as pessoas que mais são impactadas pela nossa vida, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, nós precisamos estar cientes da finitude dessa vida humana, precisamos nos ocupar com a responsabilidade de deixar um legado na vida daqueles que estão ficando, e nós precisamos estar formando essas pessoas para que elas possam dar continuidade, principalmente ao temor ao Senhor. Porque a maior bênção que uma pessoa pode ter é a de conhecer a Deus, amar a Deus e temer a Deus. Essa é a maior bênção na vida do ser humano. E é isso que, na verdade, faz com que o ser humano desfrute a verdadeira felicidade. Porque feliz é o ser humano que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdadeira felicidade consiste em temer a Deus, em honrar a Deus, em obedecer a Deus, em amar a Deus, em viver um relacionamento com Deus. Então, quando nós pensarmos na nossa vida, nós temos que pensar dessa forma. Olha, essa vida humana aqui, ela tem um prazo de validade, o qual nós não sabemos qual é. A qualquer momento a nossa senha poderá ser chamada e não dá para mudar com a pessoa que está do lado, é a nossa vez. E nós precisamos estar comprometidos em preparar aqueles que estão ficando para que eles possam principalmente conhecer e temer a Deus e dar continuidade à obra do Senhor. Então o texto diz que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Estou aqui, chega no versículo 10 e o texto diz o seguinte: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Ora, o Senhor havia tirado o povo de Israel da escravidão do Egito. E você sabe que Deus fez isso com mão forte, com mão poderosa, enviou as pragas ali sobre o Egito, o faraó resistindo, sem querer deixar o povo sair, e Deus tirou aquele povo. Quando o povo saiu, então, os egípcios resolveram ir atrás. Deus ali orientou Moisés a tocar ali no Mar Vermelho, as águas se abriram, o povo de Israel passou a pés enxutos. Eles, quando estavam já do outro lado, então os egípcios, os soldados, né, o exército do faraó foi totalmente exterminado ali, fechando as águas e sendo submersos. E Deus então foi preparando o povo para o momento da chegada na Terra Prometida. Então, aquelas pessoas que viram o que Deus havia feito ficaram maravilhadas e houve temor ao Senhor. Mas a gente percebe que Deus deu a eles a orientação de que eles ensinassem em todo o tempo acerca daquilo que ele havia feito na vida do seu povo às novas gerações, ensinasse às novas gerações, testemunhasse. Então, aqueles que viram serviram ao Senhor,
Mas os que nasceram depois, a nova geração, ela não ouviu o testemunho, não foi conduzida a conhecer a Deus, e o texto diz que então uma nova geração se levantou, que não conhecia Deus e nem o que Deus havia feito no meio do seu povo. Então, percebe-se claramente que ali houve uma falha. O Senhor havia orientado que aquele povo transmitisse às novas gerações acerca dos feitos do Senhor, acerca daquilo que Deus havia feito, para que eles pudessem também conhecer e temer ao Senhor. Mas uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem os feitos do Senhor. E aí, o que é que nós podemos perceber? Toda negligência gera consequência. Toda negligência gera consequência. Então, o povo foi negligente, não transmitiu, não testemunhou, não ensinou acerca das coisas de Deus como deveria fazer. E aí o que é que aconteceu? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras do Senhor, e os filhos de Israel então fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e o adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque eles deixaram o Senhor e passaram a servir Baal e Astarote. Então houve ali uma negligência. Os pais, os avós não ensinaram seus filhos, seus netos. E quando aquela geração se levantou e assumiu então a liderança, assumiu então o comando, eles não conheciam o Senhor e fizeram o que era mal ao Senhor. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É claro que o que a palavra está dizendo é que nós devemos ensinar no caminho, é andar com eles no caminho que eles devem andar. Mostrar na prática aquilo que eu falei lá no início. O discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta ter um discurso bonito e ter atitudes contrárias ao discurso. Eles vão seguir o exemplo, seja ele bom ou ruim. Nós estamos a todo momento impactando, seja positivo ou negativamente. Estamos a todo momento impactando, influenciando. E a pergunta é: de que maneira nós estamos influenciando? Nós estamos formando ou deformando essa nova geração? Quais são os valores que nós estamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos seus netos? Quais são os valores que nós estamos transmitindo? Qual é o legado que nós estamos deixando? Será que nós temos conduzido a Deus? O que é que nós estamos fazendo? Quando não estivermos mais aqui, o que será deles? Será que eles vão dar continuidade à obra do Senhor? Vão continuar servindo ao Senhor? Tem crianças que são criadas na igreja. Os pais levam para a igreja, mas não vivem os princípios do evangelho dentro de casa. E aí as crianças vão para a igreja e ouvem as historinhas bíblicas, e ótimo, maravilhoso, mas quando chega em casa, vê os pais vivendo uma vida completamente diferente daquilo que é ensinado na igreja. Fala-se do evangelho, mas não se vive o evangelho. Fala-se do amor, mas não se vive o amor. Fala-se de perdão, mas não se vive o perdão. Fala-se de integridade, mas não se vive com integridade. Então, queridos, eu quero nessa manhã conclamá-los a rever os nossos conceitos, a buscar avaliar como é que anda o seu relacionamento com Deus. Quais são os valores que você está transmitindo? O que é que nós estamos ensinando para essa geração que está diante de nós? O que é que eles estão aprendendo conosco? É bom dar uma boa escola, uma boa educação, boas roupas, é muito bom. Mas o mais importante são os valores do reino de Deus. E aqui eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre os valores do reino de Deus. Se nós transmitimos os valores do reino de Deus, esses valores são impregnados na mente e no coração dos nossos filhos, quando nós não mais estivermos aqui, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós transmitimos vai continuar valendo, vai continuar no coração deles.
Vai chegar um momento que eles vão escolher o caminho que eles querem seguir. Mas o que eles não podem é dizer que não ouviram falar sobre Deus. O que eles não podem é dizer que não nos viram servindo a Deus. A nossa vida precisa ser um testemunho para os nossos filhos. A nossa casa é a primeira escola que eles têm. É o lugar em que eles mais aprendem o que é bom ou o que é ruim. E a questão é o que eles estão aprendendo a olhar para nós. Então que nós possamos refletir sobre isso e viver uma vida que agrada ao Senhor, conduzir a nossa casa na presença do Senhor e ver essa geração sendo formada e cada vez mais comprometida com o Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixa também aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante, possa torná-lo visível a mais pessoas. E se esse programa, se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com mais pessoas para que sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.